Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos nos achegando. A gente vai começar mais uma reunião de intercessão de forma online. E eu já quero pedir um favor para cada um, para você ir compartilhando aí, indicando aí alguns amigos, mandando para alguns amigos. Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar com a palavra de Deus, né, mais Deus será glorificado. Falta um minutinho, a gente já vai começar. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas, colocar a sua vida, a sua família diante do Senhor e agradecer também, né, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por toda a graça, todo o amor, toda a proteção. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença nessa noite, te agradecer pela Tua graça, pelo Teu amor, por esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, pelo ar que nós respiramos, pela nossa família. Enfim, Deus, nós queremos expressar nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos renovado, o Senhor tem nos restaurado. Eu quero colocar esse tempo diante do Senhor, pedir que a mão poderosa do Senhor esteja sendo estendida agora sobre a minha vida, sobre a vida do Guilherme, da Ana, que estão aqui conosco, sobre a vida de cada um que está nos ouvindo. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada casa agora, cada lar, cada família, ministrando a Tua paz, que esse tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom, um tempo de edificação, de crescimento, e que o Teu Espírito Santo esteja trazendo entendimento, discernimento de tudo aquilo que nós vamos falar agora, Pai. Obrigado, porque nós temos a oportunidade de falar da Tua palavra, dos Teus princípios, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Alcança cada um que está nos ouvindo, Pai. Alcança aqueles que não vão poder ouvir e acompanhar agora, mas que em um futuro, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês talvez, vá ouvir essa palavra, essa meditação, e que os corações sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. A Tua palavra declara que a Tua palavra, ela não volta vazia. E uma vez ela lançada, ela cumpre todo o propósito pelo qual ela foi designada. E ela não está limitada a tempo e a espaço. Então, se daqui a um ano alguém ouvir a nossa meditação, a nossa reflexão, a Tua palavra vai tocar no coração de quem ouvir. Eu creio nisso, porque é o Teu Espírito Santo quem vai operar em cada vida. A Tua palavra declara que o Teu Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele convence através da palavra. E nós vamos compartilhar a Tua palavra. Obrigado por esse tempo, guarda-nos aqui, coloca anjos para nos guardar, para guardar cada casa, cada família. Nós Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Eu quero deixar alguns recados, como eu sempre faço. Se você tiver alguma pergunta, você manda aí pra gente, pelo Face, ou pelo grupo do WhatsApp da igreja, se o pessoal estiver acompanhando aí, o pessoal da igreja. Se você for algum amigo da gente, manda pelo Facebook, pelo meu Facebook, ou pelo Facebook da igreja, e no final a gente vai tentar responder. Se eu não souber, eu peço ajuda para os universitários, mas de alguma forma você não vai, talvez não hoje, talvez na próxima reunião, mas de alguma forma você vai ter resposta da sua pergunta. Também quero pedir para vocês um favor. Nós criamos um canal no YouTube
E se você puder fazer a sua inscrição lá para dar uma força para a gente ter uma plataforma a mais para compartilhar a palavra. E você entra lá, pr.nandinho, pr.nandinho. Entra lá, você vai ver uma foto lá, minha com a minha esposa, e faça a inscrição, toca lá no sininho lá, que a gente está começando a trabalhar, deixando uma meditação. Talvez você não vai ter essa meditação todos os dias, mas pelo menos umas três vezes por semana, eu vou deixar uma meditação ali, curtinha, uma palavra, no período da manhã, que vai com certeza te edificar, te fortalecer, tudo direcionado por Deus. Então, se você puder, entra lá no YouTube, no nosso canal, pr.nandinho, faça a inscrição lá, que você vai estar colaborando para a propagação da palavra de Deus. Amém? Nós vamos começar hoje a falar de um assunto que é bem interessante, eu gosto desse assunto, sobre o perdão, o poder do perdão. Talvez, com certeza, eu acho que eu não consigo terminar hoje esse assunto, mas é um assunto que está muito ligado à área da intercessão, né? E o momento que nós estamos vivendo é um momento chave para a nossa história como nação, como igreja principalmente, né? O perdão é um assunto que vem à tona nesse momento, tendo em vista que essa palavra perdão, né, não só a palavra, mas essa atitude, ela parece estar meio ultrapassada nos dias de hoje, né? Ninguém mais quer tocar nesse assunto, né? O comportamento que a gente tem visto nesses últimos dias é mais ou menos olho no olho, né? Desculpa, olho por olho, dente por dente, né? É meio que lei do talião, né? Código de Hammurabi, sangue por sangue, vida por vida, vingança, pagar na mesma moeda. Não tem mais aquele negócio que Jesus nos ensinava: se alguém ferir a tua face direita, dá-lhe também a esquerda, né? Esses valores, né, concernentes à palavra de Deus, esses princípios, parece que o ser humano nesses últimos dias ele tem perdido isso daí. Eu compartilhei essa semana acerca de um texto na palavra de Deus que está lá em Mateus no capítulo 24, que fala sobre o esfriamento, a apostasia nos últimos dias. O amor de quase todos se esfriará, e quase todos é muita gente, para mim é muita gente, e por conta desse esfriamento, talvez as pessoas não queiram mais estar tocando nesse tipo de assunto que Jesus deixou para nós como ensinamento, né? De perdoar. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. E assim por diante. Jesus, quando ele veio nessa terra, ele veio totalmente na contramão de tudo aquilo que estava sendo pregado, de tudo aquilo que estava sendo ensinado. Até porque os entendedores, né, da época, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles estavam pregando muito a respeito da lei, mas não viviam a lei, né? Então, quando Jesus vem, a impressão que dá é que Jesus vem meio que na contramão, falando algumas coisas que eles não tinham em prática na vida deles, né? E por um tempo essa pregação de Jesus, esses ensinos de Jesus, eles foram tão impactantes que dividiu a história em 2 partes. Jesus, com 12 homens, ele mudou a história da humanidade. Se você tem uma Bíblia na sua casa hoje, é porque 12 homens, no finalzinho, Judas se desviou, se enforcou, mas lá na frente teve um substituto, e um pouquinho mais na frente Paulo entra e ele vem impactar todo o Oriente Médio com os ensinamentos que ele recebeu diretamente de Jesus, quando ele é arrebatado ali ao 3º céu. Então são ensinamentos que mudou a história durante muito tempo. E parece que nesses últimos dias, por conta do esfriamento, por conta das pessoas estarem mais individualistas, egocêntricas, confiando mais naquele tripé,
francês que fala sobre o humanismo, sobre o relativismo, né? Aquela coisa toda, e as pessoas estão se esfriando, as pessoas estão se apostatando, se afastando do verdadeiro evangelho, daquilo que Jesus deixou como direção, como ensino para as nossas vidas. E o perdão é uma palavra, é um ensino que as pessoas estão meio que deixando de lado, meio que jogando para baixo do tapete. E por conta disso sofrem. Por conta disso sofrem. Né? Pessoas não querem ter esse comportamento de ser um perdoador, de liberar perdão, porque muitos não estão sabendo os benefícios que o perdão traz. Meus amigos, é uma coisa tremenda. Você quer ser livre? Se tiver alguém aí na sua casa sentado com você, pergunta aí para quem está sentado com você, talvez tenha alguém na cozinha, na sala, mas pergunta aí, você quer ser livre? Perdoe. Perdoe, libera essa pessoa, esse ofensor. Alguns, veja só, até possuem vontade de perdoar. Alguns até têm vontade de perdoar. Mas às vezes não tem força para realizar esse ato. Outros precisam entender que em algumas situações eles vão precisar perdoar a si mesmo. Tem muitas situações que as pessoas passaram e às vezes na infância, na adolescência, e por conta de algumas atitudes que elas tiveram, elas carregam esse peso de culpa. Elas carregam esse peso por muitos e muitos anos, não conseguem se perdoar. Em algumas situações Deus já até perdoou. A pessoa se abriu o coração ali, se derramou diante de Deus, abriu o coração diante de Deus, Deus perdoou, mas a pessoa não consegue se perdoar. É mais ou menos parecido com aquela história da pessoa chegar diante de Deus e pedir perdão 1, 2, 3, 10, 20 vezes pela mesma coisa. Ela não se sente perdoada, ela se sente acusada, e o único acusador que a Bíblia narra é o diabo. Apocalipse diz que o diabo, o vosso acusador, ele é o acusador. Deus já te perdoou, então você também precisa se perdoar. Mas pastor, foi uma situação tão complicada, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, eu deixei de cuidar, eu deixei de estender a mão, eu deixei de fazer... Ei, não carregue essa culpa. Você não é perfeito, você tem falhas, assim como eu tenho falhas, nós temos falhas. Em algumas situações nós vamos errar mesmo, estamos suscetíveis ao erro. Eu não posso viver no erro, viver no pecado, mas estamos suscetíveis ao pecado. Perdoe-se. Libere perdão para você. Dificilmente, não digo impossível, tá? Mas dificilmente uma pessoa que não consegue se perdoar a si mesma, ela vai conseguir perdoar o próximo. Independente daquilo que aconteceu na sua vida, Deus já te perdoou. Deus já liberou perdão. Se você foi transparente, abriu seu coração diante de Deus, pediu perdão, teve uma consciência disso. A Bíblia fala em determinados textos, caiu em si, como o filho pródigo. Estava em pecado, de repente ele caiu em si, vou voltar para a casa do pai. Se você caiu em si, se você abriu o coração com transparência, com lealdade, com sinceridade diante de Deus, você pode ter certeza que Deus já te perdoou. E se Ele já te perdoou, se perdoe. Se perdoe. Feche essa ferida, deixa ela cicatrizar. Perdão não é algo que nós devemos considerar como ultrapassado, como muitas pessoas progressistas nesses últimos dias estão falando. Algumas pessoas com um pretexto de modernidade, de progressismo, de crescimento, de atualidade, estão deixando alguns princípios da palavra de lado.
Estão querendo viver um progressismo sem Jesus. Não existe você ter progresso sem Jesus. Não existe isso. Perdão não é algo ultrapassado, não é algo arcaico, não é algo demodé, que caiu no desuso. Muito pelo contrário, é algo que foi ensinado pelo nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem muito mais efeito do que nós imaginamos. O perdão tem efeito. O perdão traz alívio. Até em determinada reunião a gente conversava, né? Eu conversava quando a gente ainda estava nas reuniões presenciais, a gente conversava qual que é mais difícil, pedir perdão ou liberar perdão, né? E nós ficamos nessa reflexão, nesse diálogo, né? E a conclusão que a gente chegou que o liberar perdão é muito mais difícil do que pedir perdão. Porque pedir perdão, às vezes a pessoa pode pedir perdão sem transparência, sem algo profundo no seu coração. Mas liberar perdão, você vai ter que ter profundidade. Liberar perdão, você vai ter que ter uma escolha, uma decisão de não querer mais deixar aquela ferida no seu coração. Até porque quando a pessoa pede perdão, a gente não sabe, não conhece o coração. E eu não estou querendo dizer que pedir perdão seja fácil também, tá? Pedir perdão é muito difícil. Você precisa estar sendo convencido pelo Espírito Santo. Mas o liberar perdão é muito mais profundo. O pedir perdão você vai... uma porcentagem pouca, você vai estar curando o seu coração. Mas você vai estar liberando cura muito mais para a pessoa que está recebendo o seu pedido de perdão. Agora, no liberar perdão, você vai estar curando a ferida que está no seu coração. A maior ferida está no coração daquele que foi ofendido. É por isso que ele precisa liberar perdão. E Jesus, quando ele nos ensinava, quando ele pisou aqui nessa terra, ele, em determinado momento, após o batismo, Jesus é levado ao deserto, né? E fica ali 40 dias sendo tentado pelo diabo, vence o diabo, e ele desce, ele começa a ensinar, e em determinado momento ele começa a ensinar naquilo que nós chamamos o Sermão do Monte, e justamente nesse ensino ele fala sobre a oração modelo, e uma das partes da oração modelo que está lá em Mateus no capítulo 6, o verso 12, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos perdoar os nossos devedores. E aí ele é muito mais enfático, e eu quero que você guarde esse texto. Verso 14 diz assim: pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Eita glória! Jesus aqui, ele não especificou que tipo de ofensa seria. Você consegue entender? Jesus não falou, se você perdoar os homens, essa e essa ofensa, essa daqui não, essa daqui machucou muito, então você não precisa perdoar. Só essa e essa. Não, ele falou as ofensas, todas. Ele colocou tudo num pacote, libera. Se você perdoar, vosso Pai que está no céu, vosso Pai Celestial, vos perdoará a vós. E o texto se completa no verso de número 15. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Eu acho tremendo esse ensino de Jesus, porque aqui ele não está focando o outro, ele está focando o meu coração. Se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar as suas ofensas. E aqui Jesus não está querendo te martirizar, te torturar, te envergonhar, te constranger. Jesus está querendo te curar. Porque Ele sabe, a partir do momento que você liberar
isso do seu coração, você vai ter vida, e vida em abundância. Saúde, saúde emocional. Nós não podemos tratar o perdão somente como algo ligado ao nosso sentimento. Em alguns casos, né, as pessoas às vezes falam, ai pastor, mas eu não senti de perdoar. Em alguns casos você não vai sentir mesmo. Você vai sentir de esganar aquele que te ofendeu. Pensa comigo. Uma mãe ou um pai que tem um filho ou uma filha que é estuprada e assassinada. O pai e a mãe não vai sentir nunca de perdoar o assassino, o estuprador. Vai querer esganar, vai querer matar. Se você foi traído, se você foi enganado, se você foi passado para trás, você não quer nem olhar na cara. Diga assim comigo, você que está me ouvindo aí, diga assim comigo, Senhor, me dá graça. E Ele dá graça, porque Ele quer ver você liberto desse sentimento. Ele quer ver você curado desse sentimento, dessa amargura, desse ressentimento, porque você sentiu na hora da ofensa e cada dia você fica ressentindo isso. E se torna um ciclo que nós chamamos na intercessão de o ciclo da ferida. Você vai ressentindo, a cada dia ressentindo, e você vai lembrando, e vai trazendo a sua memória, e vai doendo o seu coração. Ei, libera essa pessoa, libere perdão para ela. Perdão é uma escolha, não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Eu vou falar de novo para ficar bem gravado na sua memória. Perdão é uma escolha. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu escolho perdoar. Eu escolho pela cura. Eu decido pela saúde emocional, pela saúde espiritual. Eu decido ser livre dessa mordaça que me sufoca a cada dia. Eu decido ser livre dessa ferida que dói a cada amanhecer. Eu decido ser livre dessa pessoa. Eu decido ser livre dessa atitude. Eu decido ser livre desse passado que tenta me aprisionar. Existem alguns demônios que se alimentam do nosso silêncio. Quanto mais nós nos calamos, mais esses demônios se fortalecem, nos sufocando, nos culpando, nos enganando, nos ferindo cada dia mais, bloqueando o nosso crescimento, bloqueando o nosso desenvolvimento, porque a gente fica amarrado em um passado enquanto Deus tem um futuro abundante para as nossas vidas. Eita glória! Você precisa liberar perdão. Você precisa ser livre. Veja só, tem gente que almoça com o ofensor. Talvez esse não seja o seu caso, mas eu já conversei com pessoas, almoça com o ofensor, dorme com aquela pessoa que feriu, acorda com aquela pessoa, faz compra com aquela pessoa, vai no mercado, vai trabalhar, tira férias com aquela pessoa é uma sombra na vida dela. Tudo que ela faz, ela lembra. Ela entra em um relacionamento, ela entra com aquela pessoa que traiu, que feriu ela anteriormente. Ela sai de um relacionamento, ela sai com aquela pessoa. É uma sombra na vida dela. Aonde ela vai, aquela pessoa está perseguindo. Mas essa pessoa, ela está só aqui, ó, na mente, na imaginação, no coração. Às vezes a pessoa nem lembra mais, às vezes a pessoa está vivendo a vida dela, às vezes a pessoa não está mais nem na cidade, às vezes a pessoa até morreu. E você está carregando essa sombra em você. Você está carregando essa amargura, essa mágoa. Água. Água parada. O que uma água parada, o que ela gera? Gera bichos, vírus, bactérias. Essa água parada que está aí no seu coração, má água, essa água envenenada.
Até tem uma frase que a gente ouve sempre, né? A ofensa, você guardar essa ofensa no seu coração é como se você tivesse tomado veneno e está esperando o seu ofensor morrer. Às vezes o ofensor nem sabe. Às vezes aquele que te feriu nem sabe. Libere perdão. Seja livre. Seja livre. Vai viver aquilo que Deus tem para você. Na semana passada, minha esposa falava na live para as mulheres sobre a autoestima, sobre a sororidade. Ela falou em alguns dias. Falou alguns assuntos que estão ligados com isso daqui. A pessoa se sente para baixo, se sente desanimada, derrotada. Por quê? Porque o coração dela está ferido. A pessoa entra num ambiente de competição porque ela está ferida. Porque ela foi passada para trás, talvez pelo sócio, talvez pelo cônjuge, talvez pelo patrão, talvez pelo líder, talvez pelo pastor, talvez eu passei você para trás e eu já quero te pedir perdão aqui. Talvez eu falei alguma coisa que te feriu, já quero te pedir perdão. E se eu falei alguma coisa que te feriu, você que está me ouvindo aí, você que é meu amigo, você que é da igreja, sei lá de onde, manda uma mensagem aí que eu vou te procurar. Eu quero que você seja curado. Seja livre. Libere perdão. E veja só, é impressionante como algumas pessoas carregam essa sombra na sua imaginação, esse ofensor na sua imaginação, no seu coração. Aonde ela vai, parece que a pessoa está ali. Se o seu ofensor, vou dar um exemplo aqui, se o seu ofensor se chama João, você está na fila do mercado, você ouve a palavra João, já dói no seu coração. Você está lá no alfabeto, você chega nas letras do alfabeto, você pula o J, porque você lembra do João. Às vezes parece absurdo o que eu estou falando, mas é impressionante como que as pessoas têm o poder de carregar mágoas e ressentimentos nos seus corações. E por conta da nossa natureza caída, por conta da nossa natureza adâmica, isso é natural do ser humano, infelizmente. Se você coloca uma notícia boa, alegre, de vitória, essa notícia ela não se espalha. Mas coloca uma notícia ruim, ela se espalha rapidamente. Assim é uma ferida. As pessoas chegam, falam para a pessoa que ela é inteligente, que ela é forte, que ela é capaz de vencer. Ela recebe ali a palavra e tal. Mas se alguém chegar e falar algo pejorativo, falar algo que magoa ela guarda aquilo ali por tempos e tempos. Às vezes, isso aconteceu há 20 anos atrás e a pessoa está carregando aquilo ali ainda. Eu lembro, pastor, quando a minha mãe me xingou. Olha, foi no dia 2 de julho de 1990. Caramba, faz 30 anos. E a pessoa está carregando aquilo ali ainda. Libera essa pessoa, libera perdão para ela. Seja livre. Peça para o Espírito Santo entrar no seu coração, trazer cura, trazer restauração. E ele é um expert em trazer cura para mim e para a sua vida. Veja só, é interessante porque às vezes tem pessoas que me questionam, pastor, o senhor falando assim parece que é fácil. Não é fácil. Eu já passei por algumas situações que eu tive que liberar perdão. Não é fácil, mas é uma decisão, é uma escolha. E existem algumas fases do perdão. Eu vou pegar aqui algumas fases, eu tenho mais ou menos aí umas de 10 a 12 fases do perdão. Eu vou compartilhar só algumas aqui, só para a gente entender mais ou menos, porque essas fases aqui, as demais,
elas estão relacionadas a um outro assunto que nós vamos falar talvez daqui umas 2 semanas. Mas eu quero falar para você algumas fases e talvez você se encaixe em alguma dessas fases aqui. Não fique sufocado. Não fique angustiado, frustrado, preso. Peça ajuda, estenda as mãos, peça ajuda para alguém. Alguém vai te ajudar. Com certeza. Peça ajuda para uma pessoa madura, uma pessoa que saiba lidar com a situação. Mas veja só, a primeira fase é o estágio da indiferença. É a primeira fase, é o primeiro estágio de quem decidiu liberar perdão. O primeiro estágio talvez seja a pior fase. Qual que é o extremo? Qual que é o oposto do perdão? Algumas pessoas dizem que é ódio. Né? É mais ou menos parecido com o amor. Né? Qual que é o oposto do amor? É ódio. Qual que é o oposto do perdão? Alguns falam, é o ódio, é o ressentimento, é a mágoa. Mas o que mais afeta a pessoa, eu acho que talvez seja o estágio mais complicado ali, aquela fase inicial, é a indiferença. Porque quando você é ferido, quando você é machucado, você começa a tratar a pessoa com indiferença. É como se você riscasse aquela pessoa da população mundial. Você quis fazer isso, mas ela está aqui, ela está presa aqui. Você riscou ela exteriormente, mas você aprisionou essa pessoa na sua mente, no seu coração, e para onde você vai, você está carregando ela. É o estágio da indiferença. Eu conversava com um jovem e falava sobre... Desculpa, eu vou usar esse exemplo depois. Um outro exemplo que eu acho bem interessante, tem um pastor amigo meu que ele foi atender um senhor e conversando com aquele senhor, e ele muito bravo, muito temperamental e falando várias coisas e tal, e o Espírito Santo deu uma direção para o pastor, não tinha nada a ver no assunto, era um assunto que não tinha nada a ver. O Espírito Santo deu uma direção e falou assim, pergunta para ele sobre o pai dele. E o pastor perguntou, escuta, como que é seu relacionamento com seu pai? Na hora, o homem ele parou, estagnado, ficou branco e falou, não me fala desse nome. Esse homem para mim não existe. Esse homem para mim morreu. Ele havia riscado literalmente o nome do pai da lista da população mundial. Por quê? Por várias situações que ele passou na infância, desde violência contra a mãe, violência contra os irmãos, uma série de situações, que aquilo foi criando feridas. E ele decidiu não ter mais contato com o pai. E por conta disso ele estava tendo algumas atitudes, alguns comportamentos que estavam sendo totalmente reprovados, principalmente pela família. E aí ele caiu em si, que na verdade ele estava reproduzindo o comportamento do pai. E o pastor falou assim, o dia que você perdoar o seu pai, a sua vida vai mudar. Porque ele estava agindo com indiferença. Eu não quero saber dessa pessoa. É o primeiro estágio. Quem decide perdoar vai entender isso que eu estou falando. O primeiro estágio que você entrou foi na indiferença. Eu não quero contato com essa pessoa, não quero ouvir falar dessa pessoa, nem me fala desse nome. Só que aí você decide perdoar. E quando você tem que perdoar uma pessoa, você vai ter que lidar com essa indiferença. Você vai ter que lidar com essa situação. A rejeição é o sentimento que sustenta a indiferença e a rebelião. No caso desse senhor, ele tinha um sentimento de rejeição, um sentimento de abandono, um sentimento de... Ele não recebeu o amor do pai. E por conta disso ele se sentia rejeitado.
E esse sentimento de rejeição que estava sustentando a indiferença. É lógico que é baseado no comportamento do pai. O comportamento do pai gerou nele um sentimento de rejeição. E isso estava sustentando a indiferença dele e a rebelião. Por isso que ele estava temperamental, estava brigando com todo mundo ali, principalmente na casa dele. Mas em algum momento você vai ter que lidar com essa indiferença se você decide liberar perdão. E você precisa do Espírito Santo. Porque você vai ter que encarar. Você vai ter que encarar essa situação. Depois de lutar com essa rejeição, né, a tendência é tornar-se indiferente. E como a vítima, a suposta vítima, o ofendido, ele não pode literalmente matar a pessoa que feriu, que machucou, às vezes até covardemente. Porque quando a pessoa é ofendida, vai passando o tempo, essa ferida vai doendo, vai machucando. Lá dentro a vontade que essa pessoa tem é de eliminar. Ela acha que eliminando a pessoa vai eliminar a dor aqui dentro, a ferida. Ela sente o desejo de matar a pessoa dentro dela, achando que vai resolver o problema. Aí quando você descobre que você tem que perdoar a pessoa que fez isso com você, nós entramos no segundo estágio. Você tratava a pessoa com indiferença, por conta de rejeição, por conta do abuso, por conta da violência, por conta da ferida. Você tratava essa pessoa com indiferença. Você entendeu que você precisa perdoar. Agora essa indiferença, ela se transforma em raiva. Por quê? Porque você não quer perdoar. E você fica com raiva porque está na Bíblia que você tem que perdoar. Segundo estágio, raiva ou ódio. Na verdade, a raiva é menos pior que a indiferença. Porque a indiferença você guarda. É a mágoa. Fica parado. A raiva você coloca para fora. E eu falo para as pessoas que eu converso, graças a Deus que você já está sentindo raiva. Você evoluiu um pouco. Pelo menos você já está sentindo alguma coisa, porque antes você não sentia nada, você era indiferente. Seus sentimentos voltaram a viver. Antes você não sentia nada. E ao perceber que nós não temos outra alternativa, ao perceber que você não tem outra alternativa, se não perdoar, a indiferença se transforma em raiva, ódio, mas é sinal de que a ferida está sendo espremida, ela está sendo colocada para fora, em forma de raiva, de ódio, mas ela está sendo colocada para fora. Mas você não pode parar aí, porque senão você vai transferir, escuta o que eu estou falando, você vai transferir a raiva e o ódio para pessoas que não tem nada a ver. Você vai começar a transferir isso para pessoas, talvez na sua família, no seu círculo de amizade, que não tem nada a ver com a ofensa que você sofreu. Você vai começar a descontar em outros. Você não pode parar nesse estágio. E aí vem o próximo estágio, que é aqui dentro, é intrínseco. Começa a haver uma negociação dentro de você. A raiva, ela vai perdendo a força. E aí a pessoa já começa a conseguir lidar com os seus sentimentos. E ela começa a perceber que ela pode enfrentar tudo aquilo ali. São passos, não é da noite para o dia. Por isso que eu disse que você precisa de alguém, tá do seu lado, te orientando, te direcionando, mostrando o caminho. Se você decidiu liberar perdão, procure uma pessoa que possa te ajudar nesse sentido. Começa com a indiferença, você vence a indiferença, começa a se tornar em raiva, começa a espremer aquilo ali, daqui a pouco você olha e você já começa a perceber que você pode
consegue e vai conseguir liberar perdão para essa pessoa. Ao mesmo tempo, a pessoa parece não querer. É uma luta muito grande, por isso que existe uma negociação aqui dentro, é uma batalha interna aqui dentro. Ela sabe que ela tem que liberar perdão, mas ela não quer liberar perdão, porque ela lembra do passado, ela lembra do que aconteceu e começa uma batalha. Ela já passou da indiferença, agora ela já está conseguindo ter um sentimento. Ela sentiu raiva, ódio, e agora ela começa a entrar em conflito. Eu libero perdão, eu não libero, eu consigo, eu não consigo, eu não quero, eu estou lembrando. É uma verdadeira batalha, por isso que ela precisa de pessoas perto para ajudá-la. E só aí você vai ter consciência e noção do tamanho que estava ferido no seu coração e você não estava percebendo. O tamanho que estava a mágoa, o ressentimento no seu coração e você não estava percebendo. Quando você decide liberar perdão e que você começa a galgar os degraus da cura, da libertação, em determinado momento você vai olhar e falar: meu Deus, eu estava muito ferido, muito machucado e não estava percebendo. A minha vida tinha acabado e eu não estava percebendo. Eu posso agora ter planos, projetos, sem aquela sombra me perseguindo. Eita glória! É ruim, né, tirar um glória agora, né? É ruim tirar um aleluia agora. Mas é esse o caminho. Ou você acha que o caminho da cruz foi fácil para Jesus? 40 chibatadas. Prego nas mãos e nos pés. Coroa de espinho na cabeça. Carregando aquela cruz pesada. Caiu, levantou, alguém teve que ajudar. Crucificado. E lá na cruz, crucificado, ele olhou e falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eita Deus. É só da cruz que você consegue fazer isso. É só da cruz que você consegue liberar perdão. Então, crucifique os seus sentimentos. Crucifique essa ferida. Coloque lá na cruz. Resolva, tome essa decisão. Escolha ser feliz. Escolha ter abundância de vida. O próximo passo, veja só para finalizar essa parte que existe uma negociação dentro de você, uma parte está querendo liberar perdão, outra parte não está querendo, e tem uma batalha ali dentro. De repente você percebe que o perdão é um mandamento, e aí você não tem outra saída. E você começa a entender a situação da outra pessoa, da pessoa que te feriu. Porque é assim que Jesus olhou para aqueles que estavam crucificando. Eles não sabem o que estão fazendo. A partir do momento que você decide, tem essa atitude, você começa a entender do porquê que a pessoa que te ofendeu, do porquê o comportamento dela com você. Por que ela fez isso? Por que ela te machucou? Porque talvez ela também não conhecia Jesus, não tinha esse coração. E isso só acontece pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Talvez você vai entender que aquela pessoa, ela só está ferindo porque ela também foi ferida. Ela só está traindo porque ela também foi traída. Ela só está abusando porque ela também foi abusada. Ela só está roubando porque ela também foi roubada. Ela só está passando você para trás, ou passou você para trás, porque ela também foi passada. E ela está só reproduzindo. E aí você começa a entender. E aí nós vamos para o próximo estágio, o quarto estágio. É o estágio que está ligado com a... Veja só, eu quero ser bem delicado para falar sobre isso daqui. É um estágio que está ligado, não totalmente, é lógico, vamos ser inteligentes, está ligado com a depressão. Porque a pessoa ela está totalmente convencida de que tem que perdoar, que pode perdoar. Apesar de não gostar da ideia. E aí ela se sente triste
Porque ela tem que fazer isso. Ela se sente triste porque ela sabe que tem que perdoar, que pode perdoar, que deve perdoar. Ela se sente triste porque ela se lembra das dores, da ferida. E ela entra num estágio de tristeza que, se não tiver cuidado, é uma linha muito tênue para ela cair para um quadro de depressão. Porque quadros de depressão, eles não são formados da noite para o dia. Esse é um outro assunto que talvez a gente possa comentar e compartilhar sobre ele em um outro momento, mas ninguém dorme e acorda depressivo. É uma construção. É uma construção de traumas, de decepções, de tristeza, que vai afetando a pessoa. E desencadeia até no físico. Porque existe o quadro depressivo espiritual, ligado ao espiritual, mas existe o quadro depressivo físico que precisa ser tratado. Vai precisar de um acompanhamento médico ali. A área do nosso cérebro que produz o hormônio do prazer, da alegria, essa área está sendo povoada por células que estão acabando com aquelas células responsáveis por produzir a serotonina, aquele hormônio do prazer, da alegria. Isso vai acabando, coisas que a pessoa gostava, agora ela não gosta mais, coisas que a pessoa tinha prazer em fazer, agora ela não faz, ela não tem mais prazer. Porque aquela área do cérebro está sendo sufocada por células, vamos dizer, células inimigas. Então vai precisar de um acompanhamento. Vai precisar de um acompanhamento médico, tomar alguns medicamentos, sim. Vá ao médico, vá ao psiquiatra, se tiver que tomar um remédio, fazer tratamento. Glória a Deus, vamos lá, Deus vai usar esse psiquiatra, Deus vai usar, Deus vai acompanhar, Deus vai liberar a cura. Acompanha o tratamento com oração, com leitura da palavra e é assim. Mas poderíamos não chegar nesse estágio. E eu estou falando da depressão desencadeada por um trauma, por uma ferida, por uma ofensa, tá? Não estou falando da depressão física que é desencadeada por outras coisas. É um estágio, uma tristeza extrema. A pessoa sabe que tem que perdoar, ela já venceu a indiferença, ela já venceu a raiva, ela já venceu aquele conflito que tem aqui dentro, ela sabe que tem que perdoar, ela decidiu perdoar, ela sabe que agora ela pode perdoar e ela fica triste porque ela tem que perdoar. Porque ela se lembra do passado, ela se lembra da ferida. E aí nós chegamos no quinto estágio, que é o estágio, e esse é o estágio que eu, que trabalho na área da intercessão, que auxilia pessoas, é o estágio que eu mais gosto, que é a área da aceitação. A pessoa se conforma com a ideia, colocando a obediência acima dos seus sentimentos. Ela toma uma decisão com firmeza. E ela começa a desfrutar agora de uma paz que há muito tempo ela não tinha. Eita glória! Quando ela aceita perdoar aquele que te ofendeu, depois de tanto tempo ela volta a ter paz, refrigério. E isso é muito bom, porque ela pode agora começar a projetar novamente seus sonhos, fixar objetivos, fixar alvos, sem aquela sombra perseguindo ela, sem aquela ferida perseguindo ela. Por isso que uma das primeiras tarefas dos conselheiros, dos libertadores, daqueles que estão ajudando as pessoas, a primeira tarefa, quando você vai lidar com a pessoa, é levar esta pessoa a perdoar. É o primeiro passo. Às vezes isso acontece, infelizmente. A pessoa chega
em uma determinada comunidade, numa igreja, em algum lugar, ou até num trabalho mesmo, e a gente já começa a delegar funções para ela, fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e tal, tal. E ela começa a entrar num ativismo, em um monte de coisa, mas ninguém nunca tocou nesse assunto. Ela nunca conseguiu liberar perdão para a pessoa que magoou ela. E daqui a pouco ela está ali na sua função, talvez no trabalho, ou talvez na igreja mesmo, fazendo alguma coisa. Em algum momento vai desencadear isso no coração dela, porque tem ferida. E daqui a pouco ela está ferindo. Que é aquilo que eu falei um pouco antes, sobre o ciclo da ferida. O ferido fere. E quando nós levamos essa pessoa a entender que ela precisa perdoar, né? Nesse ponto que a batalha começa a virar, a pessoa ela tem que renunciar à sua mágoa, que é aquilo que eu falei, que vem de má água. Tá bebendo uma água contaminada, né? Já por muito tempo, aquilo tá fazendo mal. E ela decide não beber mais essa água. Ela escolhe, ela renuncia essa mágoa. Infelizmente, muitas entidades estavam se alimentando ali da tristeza, da ferida, do silêncio dessa pessoa. Por isso que ela não tinha forças espirituais para se firmar no caminho que Deus tem para ela. Porque tinha uma ferida e tinha uma entidade ali se alimentando dessas feridas, desse silêncio. O fato de liberar perdão tira essa mordaça. A pessoa agora consegue falar sobre o assunto. Ela consegue conversar, dialogar sobre o assunto. Não adianta declarar perdão só da boca para fora nessa situação. É necessário se firmar nessa posição em relação às nossas emoções. Eu escolho a liberdade. Eu escolho ser uma pessoa curada. Eu escolho perdoar. E eu quero ter firmeza nisso, quero ter convicção nisso. Na verdade, né, as pessoas ofendidas, né, ninguém sente, né, no coração de querer perdoar, sem mais, sem menos, o seu ofensor. Por isso que é preciso renunciar aos seus sentimentos. É necessário morrer para si mesmo, renegar esses sentimentos e fazer uma escolha espiritual. E só da cruz que nós conseguimos fazer isso. Aceita. Agora entendeu e aceita. Sexto passo. Você achou que tinha terminado, né? Sexto passo. Vem o sentimento de culpa. Muitas pessoas, elas acham que aquilo ali aconteceu por culpa delas. Lembra que eu falei no início que às vezes as pessoas têm dificuldade de perdoar a si mesmo. É fundamental a pessoa lidar com essa culpa, pois é um dos maiores pontos de você ser sugado nas suas energias. E quando eu falo de energias, é na força de fazer algo, na vontade de fazer algo, de projetar, de crescer, de viver a vida. Esse sentimento de culpa, se você não conseguir se libertar dele, quando não conseguimos perdoar alguém que nos feriu, é possível que por conta desse sentimento de culpa, nós também venhamos praticar, ter a mesma atitude daquele que nos feriu. Tem uma porcentagem muito alta de que aquele que foi ferido, ele também fira outros.
O último passo nesse ponto aqui, do poder do perdão, é dizer não à passividade. Porque a ferida, ela amordaça muitas vezes a pessoa. Se essa pessoa ficou muito tempo ferida, muito tempo com essa mágoa, ela se torna uma pessoa passiva. O que é uma pessoa passiva? Ela sabe que tem que fazer algumas coisas, mas ela não faz. Ela sabe que tem que tomar algumas atitudes, mas ela não toma. Ela sabe que tem que desenvolver algumas coisas, mas ela não desenvolve. Ela fica estática, ela fica passiva, ela fica presa naquela ferida. E é o sétimo passo, dizer não à passividade. Não ficar se demorando nesse lugar. Não ficar habitando nesse lugar de ferida, onde você foi machucado ou machucada. Dizer não à passividade. É preciso que haja um posicionamento e um arrependimento voluntário. E arrependimento não é confissão. No literal, arrependimento do grego vem da palavra metanoia, né? Ou seja, mudança de mentalidade. Não é simplesmente confessar, é você mudar aqui dentro. Mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua direção, mudar o seu propósito. Diga não à passividade. Diga não a essa prisão. Seja uma pessoa ativa, principalmente no reino. Deixe entrar a luz da palavra no seu coração. Deixe a luz da palavra, a luz do Senhor Jesus entrar no seu coração. Nesse lugar que outrora só tinha trevas, só mágoa, só ressentimento. Deixa a luz da palavra entrar. Abra o seu coração. Procure uma pessoa experiente, sábia. Rasgue o seu coração. Decida perdoar. O perdão é uma bomba atômica na vida emocional e espiritual das pessoas. Perdão é uma bomba atômica na vida espiritual e emocional das pessoas. Você precisa liberar perdão. Não importa quem foi o ofensor. Não importa que tipo de ofensa você sofreu. Libere, decida liberar perdão. Como eu disse no início, decida tirar essa mordaça. Decida ser livre dessa ferida, dessa pessoa, dessa atitude, desse passado. Decida. Você tem condição de decidir, de escolher isso para a sua vida. Amém? Eu sabia que não ia dar para a gente terminar. Venceu o nosso horário aqui. Na segunda-feira que vem, eu quero dar continuidade. Eu acho que na segunda-feira a gente termina. Eu vou te mostrar um texto na Bíblia muito interessante que fala sobre o perdão e quais os efeitos que produziram na vida não só de uma pessoa, mas na vida de uma nação. Na segunda-feira que vem, a gente dá continuidade e eu acho que a gente termina esse assunto. O poder do perdão. Perdoe. Gostaria que você estivesse refletindo, meditando sobre isso essa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Decida ser livre. Decida ter uma vida saudável. Decida ter uma vida emocionalmente saudável. Libere suas emoções dessa ferida, dessa mágoa. Espírito Santo vai te ajudar. Eu tenho convicção disso. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver se tem algum pedido de oração? Ana? A Ana já passou aqui para mim alguns pedidos de oração. Nós vamos orar pelo
Carlos e família, pelos pais da Lucineide, toda a família, Lu, minha prima, um beijão. Beijão pro pessoal lá de Poção, de Petrolina, de Afrânio, meus primos, meus tios, tio João, oh, glória a Deus. Antônio, Francisco, Zé, o pessoal, beijão para vocês. Fico feliz de vocês estarem acompanhando a gente aí. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar pelo Adalberto e família, a Dona Rosa, a mãe do Otair, pelo Otair e pela Lúcia, pelo Fábio, a Renata Torres, Dirceu Araújo e Rosângela Matos, meu amigo Dirceu, glória a Deus. Orar pelo pastor Eupídio, lá de Araçatuba, é de Araçatuba, né, pastor Eupídio, lá de Araçatuba, da igreja do Tabernáculo lá de Araçatuba, pela irmã Larissa e a família, pela Eli e família, e a Graci, Maria das Graças e família. Graci é minha prima também, lá do Pernambuco. Vamos orar, eu quero orar também pelo meu amigo Júnior, quero orar pelo meu amigo José Jovino, que não está aqui conosco, ele viajou a trabalho, está lá no fundo no Mato Grosso, foi a trabalho, glória a Deus, que Deus esteja guardando ele lá, guardando a família que ficou. Quero orar também pela minha mãe. E tem mais algum pedido? São esses? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar essas vidas. Pai, se alguma dessas vidas entendeu hoje que precisa liberar perdão para alguém, meu Deus, que o Senhor esteja ajudando, que o teu Espírito Santo esteja ajudando, fortalecendo, que eles, na decisão deles, eles sejam fortalecidos pelo Senhor. Pai, também eu clamo que o bálsamo do Senhor esteja passando sobre cada uma dessas vidas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo saúde, trazendo prosperidade. Deus, derrama da tua graça, guarda cada um, livra de todo mal. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a armadilha das trevas. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja destacando anjos para pelejar e guardar cada uma dessas vidas. Nós abençoamos cada uma dessas vidas. Eu quero abençoar também cada um que nos acompanhou, cada família, cada lar, cada casa. Deus, derrama da tua graça. Alcança com o teu poder, alcança com a tua palavra, traz salvação, traz transformação. Eu libero a bênção do Senhor sobre cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Também quero te agradecer pela vida da Ana, do Guilherme que está aqui conosco, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles, sobre a família deles. Nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Quero indicar um livro. Essa semana eu vou dar uma guinada assim no alvo, tá? Eu quero indicar esse livro aqui essa semana para você. Vaso para a Honra, da doutora Rebeca Brown. Vaso para a Honra. Você é um vaso, e você é um vaso que foi moldado, preparado, separado para honrar o nome do Senhor Jesus. Esse livro aqui é um livro muito legal, muito edificante, da doutora Rebeca Brown. Nós tivemos uma notícia triste essa semana, que a doutora Rebeca Brown faleceu. Se alguém tiver alguma confirmação, por favor, vocês mandem uma mensagem para mim, mas nós tivemos a notícia que ela faleceu no dia 23 de junho, inclusive dia do meu aniversário, que ela faleceu, se eu não me engano, com 75 ou 76 anos de vida, lá nos Estados Unidos. A doutora Rebeca Brown, na área de batalha espiritual, ela é muito, assim, tem muita autoridade. Deus forjou ela na prática. Ela não participou de seminário, de retiro, de nada. Ela foi forjada na prática. Então ela tem uns livros muito interessantes. Esse livro aqui foi muito edificante para mim, mudou a minha mentalidade de enxergar algumas coisas a respeito da minha vida, que eu sou um vaso para honrar o nome do Senhor. E se você puder ler esse livro, Vaso para a Honra, da doutora Rebeca Brown, muito interessante esse livro aqui. Glória a Deus, obrigado por você ter nos acompanhado. Eu volto a dizer, se você puder,
faça a inscrição no nosso canal do YouTube, né? Nós criamos um canal do YouTube, o Dr. Guilherme criou um canal de YouTube para mim, e pr.nandinho, Pastor Nandinho, pr.nandinho. Entre lá e faça a sua inscrição, né? Acione lá o sininho lá. Toda manhã eu vou estar fazendo uma meditação. Toda manhã não, talvez 3 vezes por semana eu vou estar fazendo uma meditação. Vou estar colocando lá para estar edificando, para estar dando algumas orientações, né? Já tem alguns vídeos lá, mas nós precisamos de um número aí assim substancial. Eu acho que são 1000 inscritos para a gente conseguir uma abordagem maior, ter mais alcance, né? Também, se você puder, faça a inscrição, glória a Deus, muito bem lembrado, Ana, no canal do YouTube da Igreja Batista da Esperança também, né? Nós temos 2 canais lá. Faça a inscrição no canal da Igreja Batista da Esperança. Glória a Deus, obrigado por você ter nos acompanhado aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de vitória, cheia da graça, cheia da unção do Espírito Santo. E eu volto a afirmar: libere perdão, seja livre, em nome de Jesus. Tamo junto.